a aula síncrona, Física 3, 29 de junho de 2021, certinho? Certo? Tranquilo? E dá um ok. Beleza. Então tá bom, então. Vamos lá, então. Ó, vamos começar aqui com um pensamento do momento do grande Chico Buarque, né? Fez aniversário agora, dia... Foi agora, dia 19, né? De junho? Não. Foi 19 de junho? Acho que foi, né? Não, foi dia... Foi agora, semana passada, eu acho que ele fez aniversário, né? Num sábado. É isso, 19 de junho, né? Então ele fala assim: quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, né? É uma música do Chico Buarque, tá aqui ele novo, né? Isso aqui é até um meme, né? Vocês devem conhecer o meme, de repente vocês conhecem o meme, mas não sabem o nome do cara. É Chico Buarque, de Holanda, grande poeta brasileiro. Essa música dele é Apesar de Você, tá? Se vocês não conhecem, por favor, conheçam, tá bom? É muito importante. Então vamos lá, registrando a presença, aí, tá? A senha da nossa aula, já coloquei no chat. Eu vou colocar de novo lá no chat, tá? Aqui, para vocês, ó, registrarem quem chegou agora. Estamos com 39 pessoas só aqui na aula, hein? Certo? Espero que a galera esteja acompanhando as atividades. Vamos lá. E aí, pessoal, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu estou achando muito pouca gente. Nós temos, na verdade, mais alunos, né? Matriculados. Então, vamos pegar aqui o primeiro exercício da lista de força elétrica, tá? Da lei de Coulomb, que já está lá na plataforma AVA-IF, lá no Moodle, tá? Então, olha só, eu tenho aqui duas cargas elétricas idênticas que estão fixas, separadas por uma distância L. Em um certo instante, uma das cargas é solta e fica livre para se mover. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui duas cargas idênticas, tá? O que acontece? A força que vai ter entre essas duas cargas elétricas é uma força de repulsão. Se em um certo momento essas cargas elétricas deixam de estarem fixas e uma delas fica livre, o que vai acontecer? A interação sobre ela vai ser de repulsão, então ela vai se afastar da outra carga. Tá bom? Aí ele pergunta aqui, ó, considerando essas informações, assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa o módulo da força elétrica F que atua sobre a carga que se move em função da distância D entre essas cargas. Então, ó, eu quero saber aqui, ó, o gráfico de F em função de D, tá? A partir do instante em que essa carga foi solta. Então, na verdade, eu estou querendo saber isso aqui, ó, como é que se dá aqui, ó, a relação entre a força F e a distância D. Tá certo? Força F é a distância D, tá? A partir do instante em que essa carga foi solta, tá? Então, lá nas nossas aulas lá, que vocês vão ver, as aulas, videoaulas, nas aulas lá teóricas, né, da nossa disciplina, vocês vão ver lá esse gráfico bem representado, tá? Mas aqui nós vamos analisar ponto por ponto. Então, nós vamos começar aqui, tem alguém pedindo para entrar lá, gente. Nós estamos com esse problema aqui de eu fechar, aqui, ó. Deixa eu voltar lá, né? Para permitir que a pessoa chegue. Marcos Vinícius Rangel, tá certo? Já são 11h14, né, gente? Vamos lá, né? Aí, ó, o pessoal tá chegando atrasado, aí. Chega um, vai embora outro, beleza, vamos que vamos, né? Ó, aqui o que eu tenho aqui, ó? Bom, a força elétrica entre as duas cargas é dada pela lei de Coulomb, tá? Então, a lei de Coulomb é a lei, né, que diz como se dá a atração entre duas cargas pontiformes ou pontuais. Né? Essa lei de Coulomb, ela me diz o quê? Que a força elétrica é igual a uma constante eletrostática vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Notem que a relação entre força e distância, qual que é? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Então, quando eu tenho esse tipo de equação exponencial, eu vou ter o quê? Né? Só para a gente poder falar, lembrar um pouquinho da matemática. Eu tenho uma função exponencial e a minha curva vai ser uma hipérbole chamada hipérbole cúbica. Tá? Mas vamos que vamos. Tá? Então, a gente tem aqui que a força cai, ou seja, ela diminui com o quadrado da distância. Tá? E aí, o que acontece então? Né? Eu tenho, então, uma função exponencial, olha lá, seria d elevado a menos 2, tá? E aí nós vamos analisar as alternativas. Olha só essa primeira alternativa aqui. Essa primeira alternativa me diz o quê? Que a força cai
com a distância, mas eu tenho aqui uma reta, né? Essa reta indicaria o quê? Indicaria que eu teria aqui uma função de primeiro grau, uma equação linear. E, na verdade, não é a lei de Coulomb, a relação entre força e distância, não é linear. Aqui seria, ó, o que ele está me dizendo aqui? Ó, que eu teria aqui uma equação linear. E a gente sabe que não é. Então, essa letra A, ela não pode ser. Olha lá, o que a letra A está dizendo para nós? Ó, beleza, ó, começa a partir da distância D, né? Então, na distância D, eu teria aqui ó, um valor F, ó, perdão. Eu teria aqui, ó, para a distância D, um valor F para força, tá vendo? Ó, analisando esse gráfico aqui, ó, um valor F para força, tá vendo? Ó? E fala que a partir dessa distância D, a força vai diminuir, mas ela diminui num gráfico, numa curva que é uma reta. Só que a relação entre força e distância não é linear, né? Ela é exponencial, tá vendo? Então a letra A, ela é o quê? Incorreta. Letra B. Da mesma forma, ele apresenta aqui uma reta, indicando que a relação entre força e distância seria uma equação linear, uma equação de primeiro grau. E pior, ele fala o quê? Né? Que seria antes, ó, a tendência da carga que fica livre, o que é? É se afastar. Né? Está dizendo que essa força vai diminuir antes da distância L, que separava as duas cargas anteriormente. Então, além de me dizer que a relação era linear, me diz aqui o quê? Que está sendo antes do instante em que ela se separa. Por quê? Ó, o que vai acontecer? As duas cargas são idênticas, tem o mesmo sinal. A força entre elas, ó, o que vai acontecer aqui? Ó, eu vou ter aqui, ó, elas com a distância D. Depois que essa bichinha, por exemplo, aqui, ó, essa bichinha aqui, ficar livre, o que vai acontecer? A tendência, o que é? É ela se afastar. Então, ó, aqui é a distância L, perdão, coloquei D, gente, é L. Então, o que vai acontecer com essa distância L' aqui, ó? Essa distância L', ela vai ser maior do que a distância L inicial. Então, não tem como, né? Aqui eu estou falando antes. Antes, pessoal, aqui, ó, o que eu tenho? Eu teria aqui, ó, eu teria só esse ponto da força. Seria a força com a distância L. Não teria nada antes de L, né? Aqui, ó, menor do que L não tem. Eu só vou ter evento maior do que L. Então, a letra B também é incorreta. Olha a letra C, né? A letra C já me apresenta o quê? Um decaimento, né? Por meio de uma curva, né? Certo? Né? E me diz o quê? Que quanto maior a distância, menor é a força. E essa curva aqui, ó, ela vem de onde? Ela vem daquela relação, ó. A força, ela é diretamente proporcional a quem? A D elevado a menos 2. Ou seja, a força cai com o quadrado da distância. Tá certo? Né? Que é a mesma coisa de quê? Né? 1 sobre D ao quadrado. Tá vendo? Então, esse cara aqui, ó, tá dizendo a partir de L, né? A partir do momento que a carguinha fica livre, ela vai ficar mais distante e, consequentemente, a força de interação entre as duas cargas, uma vez que a distância é maior do que L, ela vai ser cada vez menor. Certo? Tranquilo? Então, essa aqui tá correta. Letra C. Letra C seria, né, a alternativa correta. O que ele faz na letra D? Olha lá. Ele faz um complemento dessa curva. Só que a gente tem que lembrar o quê? Que antes, aqui, o que acontece? Eu não tenho nada. Eu só tenho a força para D igual a L. Tá? Então, esse cara aqui está incorreto, que ele está considerando, né, antes de L. Né? Não, antes, eu tenho a situação em L. Essa é a situação antes. E depois que essa bichinha fica solta, eu vou ter um aumento da distância e uma diminuição da força. Beleza? Tranquilo? Certo, pessoal? Então, a resposta certa é a letra C. Tem alguma dúvida desse exercício, pessoal? Tranquilo? Vocês viram aqui? É um probleminha bem tranquilo, né? Mas é importante a gente observar. Isso ele é derivado da lei de Coulomb, tá? Então seria o exercício número 1 da lista. Tô tocando o barco, hein? Tem alguém lá pedindo para entrar? Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver aqui. Não, aí, sumiu a pessoa. Nós somos com 38 pessoas. Aqui. Pois é, o pessoal, cara, tem que chegar, cara, na aula, na hora, cara. Entendeu, cara? Você vê que a gente, né, ficou até mais tempo que eu deveria. Vamos lá. Ó, vamos continuar então. O exercício número 2 da lista. Olha lá, tá? Aí, ó, falando um pouquinho, né, de vestibular, né? Aqui, esse aqui era da UFV 2003, né?
Aí vocês não fiquem, gente. Tem hora que eu coloco os negócios aqui, vocês nem eram nascidos em 2003, né? Ai, ai, mas é interessante, né? Então, assim, eu coloco só para dar um crédito aí, né? Então, não costumo tirar, não. Mas são exercícios elaborados para o vestibular, tá? Isso aqui era da UFV. Então, tem aqui, ó, 8 cargas positivas mais que são uniformemente dispostas sobre uma circunferência de raio R, como mostra a figura abaixo. Uma outra carga mais 2Q é colocada exatamente no centro C dessa circunferência. Aí ele pergunta para nós, a força elétrica resultante sobre essa última carga é proporcional a... Quanto é que vale essa força elétrica? Né? Quanto é que vai valer essa força elétrica? É proporcional a quê? Né? E aí, esse proporcional a seria o valor, né? Certo? De proporção dessa força. Então, nós vamos analisar aqui. Olha lá, ó. Eu tenho aqui, então, a carga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei aqui, né? Todas essas cargas valem quanto? Valem mais que, ó. Olha lá, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. Valem, mais que. Eu vou colocar lá no centro uma carga mais 2Q. Tá vendo, ó? Então, ó, todas essas bichinhas aqui valem mais que, e aqui eu tenho, então, uma carga mais 2Q, e essas carguinhas aqui, 1 a 8, tem uma carga... Perdão, gente, me desculpem, tá? Espirro. Perdão. Mais 2Q. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, ó. Eu tenho aqui, então, olha só, eu vou agora, então, fazer a relação entre a força que existe entre essa carga mais Q e essa carga mais 2Q no centro. Então, essa força é de repulsão. As duas são positivas, eu representei ela através desse vetor aqui, ó. Quanto é que vale essa força? Né? Essa força vai ser igual, ó, F1 é igual a constante eletrostática vezes a carga Q vezes a carga 2Q, já estou colocando um módulo, dividido por quanto? Pelo raio ao quadrado. Estão vendo? Né? Essa aqui é a força, o quê? É a força F1. Entre a carga 2 e a carga mais 2Q, eu vou ter essa força 2, também de repulsão. E com esse mesmo módulo aqui. Entre a carga 3 e a carga central, a força F3. Entre a carga 4 e a força central, a força F4. Entre a carga 5 e a força central, a força F5. Entre a carga 6 e a carga central, a força F6. Vocês me desculpem aqui, tá? Ficou F5. Aqui F7 e aqui F8, tá? Vocês me desculpem, aqui ficou tudo F5 aqui, gente, tá? Foi um erro meu aqui, era para ter colocado o índice ali, tá? Mas aqui é F5, aqui é F6, aqui é F7 e aqui é F8. Tá bom? Vamos lá. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Ó, a força F1 se cancela com a força F5. Tem mesma direção, sentido contrário e mesma intensidade. A força F2 se cancela com a força F6. A força F3 se cancela com a força F7. A força F4 se cancela com a força F8. De forma que a força resultante desse arranjo, ela é o quê? Ela é nula. É zero. É zero. Para esse arranjo de cargas, a força resultante é igual a zero. Tranquilo? Certinho? Certo, pessoal? Tá? Então a resposta é a letra C. Alguma dúvida disso aí? Hein, pessoal? Adriano, Trabalhando com os conceitos. Oi. Esse arranjo de cargas, ele muda? Bom, para esse caso aqui, é a Maria Clara que está perguntando, né? Isso. Maria Clara não, é esse aqui, é o que foi dado. Eu tenho 8 cargas dispostas, né, de forma homogênea, né? Tendo aí um ângulo, né? Aqui, ó, esse ângulo aqui, 45, 45, um ângulo de 45 graus entre elas, tá? E aí, no caso, é fixa isso aqui, tá? E para essa configuração, a força resultante é igual a zero, tá? Eu poderia ter uma outra configuração, entendeu? Poderia ter, por exemplo, um semicírculo. Se eu tivesse um semicírculo, Maria Fernanda, tá? Já seria diferente, né? Se eu tivesse um semicírculo, aí a resultante não seria zero, tá? Né? Eu só teria aqui, ó, essas duas forças, um semicírculo, né? Imagina só as forças, as cargas 7, 8, 1, 2 e 3. Já seria uma outra configuração. E a força resultante não seria igual a zero, tá bom? Mas para essa configuração das cargas
distribuídas igualmente nessa circunferência, e com uma carga positiva mais 2Q no centro, a força resultante vai ser igual a zero. Tá bom? Tá bom. Beleza, então. Vamos lá, letra C. Vamos tocar para diante. Exercício 3, olha lá. Duas cargas elétricas iguais a 2 microcoulomb, né? 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newtons. Tá bom? Sabendo que a constante elétrica no vácuo é 9 vezes 10 a nona newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, qual que é a distância entre as cargas? Tá? Uma coisa que vocês têm que saber fazer, e bem, tá? Nessa parte aqui, né, de eletrostática, nessa parte que a gente trabalha com lei de Coulomb, campo elétrico, é trabalhar com ordem de grandeza, com potência de 10, tá bom? Então vamos trabalhar com isso aqui. Vamos lá. Ó, me deu os dados, as duas cargas são iguais, elas vão se repelir, e a intensidade da força entre elas é de 0,1 newtons. Me deu a constante eletrostática do vácuo, né? E pede a distância entre essas duas carguinhas. Tranquilo, né? Eu tenho aqui um par ação e reação, né? A força de 1 sobre 2 é F, a força de 2 sobre 1 é F', só muda o sentido, a intensidade é a mesma, a direção é a mesma. Então vamos lá, substituindo os valores, né? Então a força elétrica entre essas cargas vai ser quem? Ó, né? Lei de Coulomb, constante eletrostática do vácuo, vezes o módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2, dividido por D ao quadrado. Substituindo os dados, né? Ó, aqui eu coloquei, ó, 0,1 é igual a quanto? Ó, 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1, tá? Gente, tem que saber potência de 10, meu povo, tá bom? Tem que saber, não tem jeito, tem que estudar isso aí. Então, ó, constante eletrostática, aqui eu peguei, ó, né? A carga Q1, a carga Q2 e a distância D ao quadrado. Aqui o que que eu vou ter, ó? Eu vou aqui, ó, repetir a base, né? Oh, perdão, né? Repetir a base e somar os expoentes. Então vai dar 9 menos 12. Vai dar menos 3 de potência de 10. Tá? Somando esse cara, com esse cara e com esse cara aqui, ó. Dá 10 elevado a menos 3. Concordam? 9 menos 12. Tá? 9 vezes 2, 18. Vezes 2, 36. 10 a menos 1. Vamos lá. Então D ao quadrado. O que que vai dar? Ó? Lá em cima, ó. Aqui vai dar 36 vezes 10 a menos 3. Eu vou colocar o 10 a menos 1 aqui e o D ao quadrado para cá, ó. Vou passar para cá. Então vai dar o quê? D ao quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 3 sobre 10 elevado a menos 1. O 10 a menos 1 sobe, vai dar quanto? 36 vezes 10 a menos 2. Eu vou tirar a raiz quadrada disso, pessoal. Tá? Eu estou falando aqui, eu estou insistindo com essa questão de potência de 10, porque é o seguinte, meu brother. Não dá para vocês irem para o Enem sem saber fazer potência de 10. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe, né, disso aí, vocês estão aí, estão indo para o segundo ano com ensino remoto emergencial, né? As perdas, elas são imensuráveis, mas vocês têm que saber potência de 10, cara. Então, meu velho, é o seguinte, né, o que eu sempre falo para vocês. Ah, eu quero fazer o Enem, vai ser em novembro, não é? Lá no dia 26, 28 de novembro, um negócio assim, né? Então, meu velho, já coloca lá as suas deficiências. Ah, eu tenho que revisar potência de 10, ordem de grandeza. Você coloca lá no seu caderninho, para que você possa fazer o quê? Fazer um esquema de estudo. Aí, por exemplo, eu vou assistir a aula do Adriano. É importante, sabe por quê? Porque essa matéria que nós estamos tendo aula agora, né, no dia 29 de junho de 2021, é uma matéria que para você vai ser o quê? Vai ser uma a menos para poder estudar e para poder revisar para o Enem. Aí você, ao invés de investir um dia inteiro de estudo para estudar lei de Coulomb, você vai investir 1 hora só para fazer uma revisão da anotação que você está tendo na aula de hoje, entendeu? E tem uma outra coisa que é o seguinte, pessoal, estou falando para vocês, o que é importante a gente assistir a esses encontros presenciais? Eu estou resolvendo exercício e vocês, o que acontece? Se você deixar para... eu assisto depois a videoaula. Ó, pessoal, né? Vamos aproveitar aqui, para você não assistir depois a videoaula, vai estar disponibilizado. Eu estou sabendo até que vocês estão colocando as aulas em velocidade 2, né? Aí eu fico imaginando eu, que sou um cara que não falo devagar, na velocidade 2, como é que fica? Né? Saiu até um estudo, os alunos agora estão tudo colocando velocidade 2. Aí o cara fala igual aquele esquilinho, né? Do Sem Floresta, vocês já viram? Já viram aquele desenho? Né? Doideira, mas tudo bem. Então o que eu quero dizer aqui, né? Pessoal, rapaz, vamos na velocidade 1, cara. Né? Vamos devagar, vamos pouco a pouco, mas vamos aprender de verdade, tá? Esse negócio de velocidade 2 me lembrou, sabe o quê? Um filme chamado Clique, com Adam Sandler.
que, na minha opinião, é uma lição, né? É um cara que tem um controle remoto e ele pode adiantar as coisas. Então tem uma hora lá que ele está lá com os filhos dele, no parque, por exemplo, né? E ele adianta isso. Aí depois ele tá para a esposa dele, vai sair para jantar, ele adianta isso. Por quê? Porque ele quer vencer na vida. E a moral do filme é o seguinte, meu irmão. Vencer na vida, meu irmão, não é ter sucesso, ter dinheiro, né? Vencer na vida é você viver cada momento como se fosse o único. Assistam esse filme depois. O nome dele é Clique. Se bobear, tem até no YouTube. Mas só para dizer sobre essa coisa, né, de hoje em dia, né? O cara querer tudo ao mesmo tempo agora, tudo muito rápido. Vamos pouco a pouco, vamos aproveitar, né? Vamos transformar esse momento difícil, tá? Enfrentar esse momento difícil, tá? Com sabedoria, né? E tendo bem claro que nós vamos vencer isso aí, tá? E que amanhã vai ser outro dia. Mas muito bem, vamos continuar aqui, tá? Ó, faço essa revisão. Então, quando eu vou pegar aqui, ó, e vou achar essa raiz quadrada, o que eu vou ter? Eu vou ter raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 10 a menos 1, 2 é 10 a menos 1. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 10 a menos 1. Então, a resposta é a letra A. A distância entre as cargas, né, de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb cada uma, interagindo entre si com repulsão com uma força de 0,1 Newton, numa região em que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona Newton, vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, é 0,6 metros. Resposta letra A. Alguma dúvida? Ei, meu povo? Tranquilo? Trivial, né? É aplicar a equação. Tô seguindo. Vamos embora. Ó, duas cargas elétricas puntiformes, Q e Q', estão colocadas a uma distância D. E a força de interação entre elas é F. E diz que a força é F. Beleza. Então, para quando eu tenho a carga Q e Q' separadas a uma distância D, entre elas tem uma interação, uma força de interação que é F. Se você substitui a carga Q' por uma carga 5Q', ou seja, uma carga 5 vezes maior, e você aumenta a distância entre elas para 3D, ou seja, você triplica a distância, a nova interação eletrostática entre elas vai ser qual? Qual intensidade que vai ter? Tá? Então nós vamos resolver esse probleminha. Eu tenho uma situação antes e depois. A minha situação antes é essa, né? Eu tenho a carga Q, tenho a carga Q', eu tenho a carga Q, tenho a carga Q', tenho a distância D e tenho a força F. Depois, eu continuo com a minha carga Q, a minha carga 5Q', tenho a distância 3D e tenho F', tá? Eu vou considerar que essas duas cargas são positivas. Mas poderiam, né? Eu estou considerando positiva, considerando um módulo. Então, a força de repulsão, antes eu tenho essa situação, e depois, ó, eu aumentei aqui, ó, essa carga 5 vezes e aumentei a distância 3 vezes, tá bom? Aqui, ó, não considerem aqui esse comprimento desse vetor, tá? F' não, tá? Vamos considerar aqui só para representar mesmo. Então, vamos aos cálculos, tá? Bom, se eu calcular a força elétrica entre as cargas Q e Q', quando elas estão distantes D, ou seja, na situação antes, o que eu vou ter? Vou ter isso aqui. A força F é a constante eletrostática vezes a carga Q, vezes a carga Q', dividido pela distância D ao quadrado. Tá? Muito bem. Beleza? É isso aí, lei de Coulomb. Agora, quando eu pego e substituo a carga Q' pela carga 5Q', o que vai acontecer? E aumenta a distância para 3D, o que vai acontecer? Olha lá, eu vou jogar de novo na lei de Coulomb. Tá? Então, vou fazer as contas, eu vou ter aqui, ó, né? 5K0Q vezes Q' dividido 9 por 9 vezes D ao quadrado. Mas esse cara aqui, quem que é, ó? Esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara? Esse cara é F. Então, eu tenho o quê? Né? Ó, tá vendo? Quem que é esse cara aqui? Esse cara é F, ó, que eu calculei anteriormente. Ela é a força que eu tinha antes. Então, eu tenho, na verdade, o quê? Que a força F, né? Aqui faltou aqui, desculpa, tá, gente? Ó. Sendo a força F, aqui faltou o D ao quadrado, vocês me desculpem, cortou, mas eu coloco aqui, ó. Sendo a força F igual a K0 vezes Q' dividido por D ao quadrado, eu tenho o quê? Que a nova força, depois que eu substituo a carga Q' por 5Q' e aumento a distância de D para 3D, vai ser 5 nonos de F. 5 dividido por 9 dá quanto? Vai dar uma dízima, 0,5555555. Então, eu vou colocar aqui, F' é igual a 0,55F. A resposta vai ser a letra A. A resposta desse exercício
É a letra A. Vocês viram aí? Problema literal. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Ah, eu quero aprender física. Então, aprenda a resolver problemas com letras, sem valor, né? Porque aqui entra a questão do raciocínio matemático, da questão algébrica, tá? Física é isso, né? É aquela coisa que muitas vezes a pessoa quer logo substituir valor. Ah, quanto é que vale a massa? Quanto é que vale a distância? Quanto é que vale a carga? Quanto é que vale a força? Calma, pessoal. Devagar com andor, que o santo é de barro, né? É aquela coisa, nós temos que aprender a degustar. A degustar. Degustar o quê? Degustar a ciência, que é poesia. Entendeu como é que é? Hoje vocês estão muito na era do TikTok, que é 30 segundos, né? É meme. Calma lá, pessoal. Devagar com andor, né? As coisas, aquela coisa que o grande poeta, trovador cubano diz, né? As coisas terríveis a gente aprende rapidinho. Agora, as coisas bonitas, a gente leva a vida inteira para aprender. Vocês estão entendendo? Tem uma música dele que fala assim: Lo más terrible se aprende seguida, o hermoso nos cuesta la vida. Entendeste? Entendeu? Ele canta essa música, uma música linda que ele tem. Então, gente, a gente aprende, as coisas ruins a gente aprende rápido. As coisas bonitas a gente demora para aprender. E é isso. Se você quer aprender coisa bonita, bicho, que é a física, por exemplo, você tem que ir pouco a pouco, devagarzinho, despacito. Tá certo? Muito bem. Vamos embora. Vamos ver mais um aqui, então. Então, a letra A é a resposta do exercício número 6. Vamos ver o exercício número 9, pessoal. Tá? Olha lá. Exercício número 9. Duas pequenas esferas A e B, de mesmo diâmetro e inicialmente neutras, são atritadas entre si. Então, eu atritei. Lembram lá do tópico 1? Eletrização por atrito? O que eu tenho lá na eletrização por atrito? Essas duas cabuquinhas vão adquirir carga de sinais contrários. Tá? Devido ao atrito, o que vai acontecer? Vão passar de A para B 5 vezes 10 a 12 elétrons. Ou seja, a esfera A vai perder 5, milhão, bilhão, né? Milhão 6, bilhão 9, trilhões. Vai perder 5 trilhões de elétrons para a esfera B. Então a esfera A vai ficar positiva, a esfera B vai ficar negativa. E aí elas vão ser separadas a uma distância de 8 centímetros, né? Aí pergunta, né? Separando-as a uma distância de 8 centímetros, a força de interação elétrica entre elas tem intensidade em newtons igual a quanto? Estão vendo? Duas esferas inicialmente neutras são atritadas. Depois de atritadas, a esfera A ela vai passar para a esfera B 5 trilhões de elétrons. Aí eu vou pegar essas duas bichinhas e vou separar elas em 8 centímetros. Tá? E aí, qual que vai ser a força entre elas? Vamos lá. Então, vou fazer algumas considerações iniciais aqui. Ó. Quando se atrita a esfera A com a esfera B, tem-se que a esfera A perde 5 trilhões de elétrons, ficando positivamente carregada, e a esfera B ganha 5 trilhões de elétrons, ficando negativamente carregada. Tá bom? Beleza. Então, olha lá. O que acontece aqui? As cargas QA e QB elas vão ser iguais em módulos, né? A quantidade de elétron que A perde é igual à quantidade de elétron que B recebe. Então, o módulo da carga A é igual ao módulo da carga da esfera B, que é igual ao número N de elétrons vezes quem? A carga elétrica fundamental, tá? Que é, vocês lembram lá, ó, nós já vimos lá, ó, é quanto? É 1,6 vezes 10 a menos 19, o quê? Coulomb. Muito bem. Então, quanto é que vai valer a carga de A e de B? É 5 vezes 10 a 12, que é o número N de elétrons perdidos e recebidos, vezes a carga elétrica fundamental. Então, a carga elétrica desses caras vai ser de quanto? Vai ser de 8 vezes 10 a menos 7 Coulomb. Tá bom? Beleza. Vamos calcular a força agora. Aí eu vou pegar os dados. Olha lá, ó. Né? A carga, então, eu já calculei, né, inicialmente. A distância, ó. Eu tenho que passar centímetro para quê? Para metro, né? O centímetro é a centésima parte de 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 centímetro tem 10 elevado a menos 2 metros. Tá? A força que eu quero descobrir, já usei esse dado e vou usar a constante eletrostática no vácuo. Então, vamos lá. Vamos calcular. Da lei de Coulomb, eu tenho que F é igual a K0, Q1, QA, vezes o módulo de QB dividido por D ao quadrado. Substituindo os valores, olha lá o que eu tenho, né? Olha lá, ó.
Eu vou cortar aqui, ó, esse 8 com esse 8 com esse 8, que vai ser elevado ao quadrado. Eu vou ter, na verdade, quanto? Ó, eu vou ter 9 vezes 10 a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 4. Já fui direto, tá vendo? Ó, o que eu fiz aqui? Ó, faca guincho no 8 e nesse 8, que vai ser elevado ao quadrado. Certo? Tranquilo? E aí o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter 9 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 4. Então eu vou ter aqui, ó, tá? Passar o 10 a menos 4 para cima. Eu vou ter que a força vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 1 newtons. Resposta letra C. Beleza, meu povo? Tranquilo? Alguma dúvida? Adriano, Fala, minha prezada. nessa lei de Coulomb, as forças que se interagem são apenas as que possuem carga? Pois é, Maria Clara, isso, né? Para haver a lei de Coulomb, eu tenho que ter dois corpos carregados, entendeu? Nós vamos ver um exercício aí em que eu tenho um corpo neutro e tenho um corpo com carga Q positiva. Aí, o que acontece? Aí nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Nós vamos chegar, mesmo que a gente passe de 11h45. Aí o que acontece? Como a lei de Coulomb, ela é para cargas pontuais, tá? Para partículas, não tem como ter aquela separação de carga, entendeu? Então a gente sempre vai estar trabalhando o quê? Só vai ter interação se eu tiver dois corpos carregados, né? Com carga positiva ou negativa. Se tiver com a mesma carga, o que eu vou ter? Eu vou ter, eles vão se repelir. Se tiver carga diferente, eles vão se atrair. Tá bom? Respondi? Ok. Sim. Falou, minha prezada. Vamos lá. Ó, agora, esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui mesmo, não é? Não. Mas vamos lá. Ó, duas pequenas esferas eletrizadas com cargas idênticas, Q1 igual a Q2, que é igual a Q, interagem mutuamente no ar. Quando estão separadas uma da outra, cerca de 30 centímetros. Ao se dobrar a distância entre as esferas, a força de interação eletrostática tem intensidade de 3,6 newtons. Cada uma dessas esferas está eletrizada com carga de. Então, as duas esferas têm a mesma carga, tá? As cargas são iguais, então a força entre elas vai ser de repulsão. Me deu a constante, me deu a distância antes, e me deu que, ao dobrar-se a distância, a força entre elas vai ser de 3,6 newtons, cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá, olha aqui. Aqui eu peguei antes, ó, essa situação, tá? E tem a situação depois. Eu poderia resolver esse problema só trabalhando com isso aqui, ó. Tá? Mas aí o que eu fiz? Eu fiz só um raciocínio, tá? Aqui só um raciocínio antes, né? Só para a gente poder ter noção, mas só que com esses dados aqui eu já conseguiria resolver o exercício. Antes a gente teria isso aqui, ó, a força 1, quando elas estão separadas, uma distância, olha aqui, ó, de 30 centímetros, aí eu coloquei 30 vezes 10 a menos 2, né? Que isso aqui pode ser reduzido para 3 vezes 10 a menos 1, tá? Metros. Da mesma forma aqui, ó, eu vou usar lá na equação isso, ó. Esse 60 vezes 10 a menos 2 pode ser 6 vezes 10 a menos 1 metros, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Antes eu tenho isso aqui, tá? Olha lá. Beleza? Né? Aí aqui eu já reduzi, ó. Então eu já chegaria nesse valor. Ó, a força F1 é 10 elevado a menos 11, 10 elevado a 11 carga elevada ao quadrado. Tá? Cheguei nisso aqui. Mas não precisava de fazer essa parte. Eu fiz por fazer. O mais importante vai ser isso aqui, né? Porque aqui eu já tenho o quê? Eu só vou ter uma incógnita que é a carga. Aqui, ó, eu tenho duas incógnitas. Tem a força F1 e tem a carga. Então, essa equação eu fiz aqui só por fazer, tá? Mas olha só, depois o que a gente vai ter? A força F2, que ele me deu, né, que vale 3,6 newtons, é igual a carga, a constante eletrostática Q0, K0, vezes Q1 vezes Q2 dividido por D2 ao quadrado. Então, substituindo os valores, as cargas são iguais, a constante eletrostática, a distância 60 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado, né? Aqui eu transformei em 6 vezes 10 a menos 1. E aí, desenvolvendo, né? Eu já vou substituir aqui, ó, né? Eu tenho aqui, ó, né? Ó, eu vou ter essa relação aqui, ó, F2, tá? Não substituindo o valor de F2, vou substituir agora, ó. Então, ó, F2 é igual a 1 quarto vezes 10 a 11 carga ao quadrado, mas sendo F2 igual a 3,6 newtons, eu tenho 3,6 é igual a 1 sobre 4 vezes 10 elevado a 11, que é o quadrado, multiplicando cruzado. O que a gente vai ter? 4 vezes 3,6 dá 14,4 dividido por 10 elevado a 11. Tá?
Então, isso aqui, ó, o que eu vou ter aqui? Opa, tá aqui, tá. Aí o que vai acontecer, ó? Q ao quadrado, então, é igual a 14,4 vezes 10 elevado a 11. E isso aqui, ó, é importante, né? Ó, se eu multiplicar esse cara por 10, né, eu tenho que aumentar aqui menos 1 nesse expoente. Concordam comigo? Ó? Aqui, ó, esse passo aqui, ó, que talvez seja sutil. O que é 14 vezes 10 a menos 11? Não seria a mesma coisa que 144 vezes 10 a menos 11? Por quê? Porque 144 vezes 10 a menos 12, o que é? É 14,4 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 12. O que eu tenho no final? Ó, eu tenho esse aqui, ó. Eu vou ter que isso aqui é igual a quanto? A 14,4, ó, vezes, repete a base. Somos expoentes. 1 menos 12 dá quanto? Menos 11. Estão vendo? Então isso aqui, ó, é para eu o quê? Para eu calcular a raiz quadrada. Tá vendo? De 144 fica mais fácil. Entenderam isso aqui, gente? Por que é importante a gente saber fazer conta com ordem de grandeza, com potência de 10? Você pode se deparar com um exercício como esse no Enem, né? E vocês sabem, gente, vocês sabem que uma questão no Enem é igual a um número na loteria, né? Agora teve lá, ó, né? Quem acompanha aí, né? Gosta de fazer bolão, né? A gente tem eu participo aí de um bolão aí, né? De vez em quando a gente faz um bolão. Aí o que acontece? Você vê que uma dezena pode definir se o cara fica milionário ou não, né? É a mesma coisa lá no Enem. Entendeu como é que é? Então é aquela coisa. Uma questão no Enem, meu irmão, pode ser o seu passaporte para entrar na universidade, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Tá vendo, ó? Importante dominar essa questão da ordem de grandeza. Eu tenho o quê? Raiz quadrada de 144 vezes 10 a menos 12. Isso vai dar 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse é o valor das cargas, né? 12 microcoulombs, o valor das cargas, essas duas cargas aí, né, para esse problema. Tá bom? Resposta da letra B. Sem problema? Tá? Entenderam ali aquela coisa? Certo? Vamos lá, então. Para fechar, tá? E aí já passou 2 minutos, mas nós vamos que vamos. Vamos nessa. Duas pequeniníssimas esferas condutoras idênticas estão situadas sobre uma mesma reta vertical, conforme ilustra a figura ao lado, que vai estar no próximo slide. A esfera A, suspensa por um fio isolante inextensível, ou seja, que não se deforma, tá? E de massa desprezível, tá? O fio tem massa desprezível. Tem uma massa, a esfera A, de 2 gramas e está eletrizada com uma carga QA de 4 microcoulomb. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Leitura. Leitura é fundamental, tá? Eu tenho, pessoal, tem uma pessoa, né, do meu círculo, né, muito próximo a mim, que teve uma grande dificuldade no Enem. Sabe qual foi a dificuldade dela? Ficou com um monte de questão sem marcar. Tá? E no final teve que chutar. Teve que chutar uma grande quantidade de questões no Enem. Por quê? Vou falar para você. O problema, falta de leitura. Então, quem lê, tá? E lê que eu falo aqui, ó, lê, lê. Ó, amanhã tem um debate aqui, ó. Aqui, ó, até eu vou colocar depois aí no chat para vocês, ó. Um livro aqui, ó. Nós vamos discutir com o autor desse livro. Eu tenho um monte de livro aqui, meu irmão. Tem aqui, ó, Confúcio, ó, os Analectos de Confúcio. Tem aqui mitologia grega. Ó, eu tô cercado de livro, meu brother. Quem lê, manda em quem não lê. Certo? Quem lê, manda em quem não lê. Tem livro aqui para tudo quanto é gosto, meu irmão. Tem livro aqui que a perder de vista, entendeu? Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só essa frase. A esfera A, suspensa por um fio isolante inextensível e de massa desprezível, tem massa de 2 gramas e está eletrizada com carga QA igual a 4 microcoulomb. Aquele cara que não sabe ler, aquela menina que não sabe ler, ela vai ter aqui um bug. Vai dar um bug na cabeça dela. Por quê? Olha só que frase. Né? A esfera A, aí abre, vírgula. Né? Aí eu vou ter lá, ó, suspensa por um fio inextensível de massa desprezível. Tá? Quem é que tem massa desprezível? Não é a esfera A, é o fio. Tem massa, tá vendo? Olha lá, né? Massa. Então, o hábito da leitura ele é importante.
Estão entendendo o que eu estou falando? Então, pronto, ó, eu tenho lá, então, essa esfera, tá? Que tem uma massa de 2 gramas e está eletrizada com uma carga de 4 microcoulomb. Essa é a informação mais importante. O que tem entre vírgulas é uma contextualização. E ela está suspensa por um fio que não se deforma e não tem massa. E tem a esfera B, presa por uma haste rígida, isolante, que está inicialmente neutra. Então, essa é a situação antes. Em seguida, ou seja, depois, você vai eletrizar a esfera B, com uma carga elétrica de menos 1, ó, nanocoulomb. Nano. De onde que vem o nano? Nanotecnologia é da ordem de 10 elevado a menos 9, tá? Coulomb. Então é 10 elevado a menos 9 coulomb. Importante saber os submúltiplos, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, após a eletrização da esfera B, a intensidade da força tensora no fio isolante. O que vai acontecer? Tá bom? Esse é o esquema. Olha lá. Aqui está essa bichinha aqui, que é a esferinha. Aqui está outra esferinha. A distância entre elas é de 3 centímetros. Eu tenho a situação antes e depois. Antes, essa esfera B, que está isolada, tá? Ela não tem carga, portanto, eu não tenho força elétrica. E depois ela vai ter uma carga de menos 1 nanocoulomb. Então, eu vou ter uma atração ali entre a esfera A e a esfera B. Então, ó, antes, ó, o que eu tenho? Ó, eu tenho a massa da esfera A, tá? 2 gramas. Eu tenho que passar 2 gramas para quilos. 1 grama é a milésima parte de 1 quilo. 1 quilo tem 1000 gramas. A carga de A, 4 microcoulombs, é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? A distância de 3 centímetros, eu tenho que passar para metro. 3 vezes 10 a menos 2 metros. Tem que passar tudo para o sistema internacional de unidades. Por quê? Porque a constante eletrostática está em quê? É 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tá? E a carga antes de B é 0, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E vale também por segundo. O que muda na situação posterior? Eu vou carregar a esfera B com a carga de menos 1 nanocoulomb. E nanocoulomb é da ordem de 10 a menos 9 coulombs. Tá bom? Importantíssimo, pessoal. As esferas são pequeniníssimas. E elas vão ser consideradas partículas. Então, aquela possibilidade de eu ter a separação entre as cargas, né, que nós estudamos lá na eletrização por indução, ela não vai acontecer aqui. Então, mesmo a esfera B estando neutra, né, ou seja, com a mesma quantidade de elétron e de próton, não vai haver aquela polarização, aquela indução entre as cargas, e não vai ter, num primeiro momento, antes, força elétrica, tá? Entre A e B. Entenderam? Isso aqui é importante, tá? A gente guardar, tá? Então não tem aquela separação, tá? Então vamos lá. Então antes, o que eu tenho aqui? Ó? Sobre a esfera A, eu vou me atentar na esfera A. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a tensão e o peso, né? Não tem atração entre A e B. Então, essa bichinha, ela está em equilíbrio e a tensão é igual ao peso. Então, ó, a esfera A está em equilíbrio de forma que a força resultante sobre a esfera A antes é a tensão mais o peso, que é igual a 0. Tensão menos o peso é igual a 0, né? Aqui eu fiz uma soma vetorial, aqui eu já coloquei escalar, né? Eu usei aqui ó, o meu referencial, sendo esse aqui, ó, tudo que aponta para cima é positivo, tudo que aponta para a direita é positivo, tá? E aí, olha lá, a tensão é igual ao peso, né? A tensão é massa vezes a gravidade, então vai ser a massa da esferinha A vezes a gravidade. Quanto é que vale a tensão? 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Isso aqui antes. Beleza? Tá? Você vê que é um problema mais de quê? De equilíbrio, lei de Newton, tá? Bom, depois, o que vai acontecer? Eu vou carregar a esfera B com a carga de 1 nanocoulomb, né, negativa. Então vai ter o quê? A força elétrica entre A e B vai ser constante eletrostática, vezes o módulo da carga de A, vezes o módulo da carga de B, dividido por D ao quadrado, tá? Então eu vou ter que, na verdade, ó, substituindo os valores, a carga de A, né, agora vai interagir, era 4 microcoulomb, que dá 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga de B, 1 nanocoulomb, né, em módulo que é 1 vezes 10 a menos 9 coulomb, dividido pela distância, 3 centímetros ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. E aí eu vou ter, na verdade, o quê? Ó, passar uma facadinha isso aqui e aqui, né? Eu vou ter, na verdade, o quê? Que a força elétrica vai ser igual a quanto? A 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Isso aqui é a força elétrica. Tá? Como é que fica o diagrama de força sobre a esfera A nessa situação? Eu vou ter sobre a esfera A quem? Ó? Eu vou ter a tensão T',
Agora eu vou ter uma outra tensão, por quê? Porque apontando para baixo eu vou ter a força elétrica de A sobre B, né? Aqui, né? De B sobre A, né? Na verdade, né? E que é o mesmo valor de A sobre B, mais o peso. Então, meu diagrama de forças, como a esfera A continua em equilíbrio, né? Eu vou ter o quê? Que agora as forças existentes vão ser a tração, uma nova tração, a força elétrica entre A e B, mais o peso. Tá? Força elétrica entre A e B e o peso agem para baixo, então eu vou ter a tração positiva menos força elétrica de A sobre B, de B sobre A, menos o peso. Então a nova tensão é a força elétrica mais o peso. Quanto é que dá isso? Vai ser a força elétrica que nós calculamos, 4 vezes 10 a menos 2, mais o peso, 2 vezes 10 a menos 2, de forma que a tensão depois que eu carrego a esferinha B vai ser 6 vezes 10 a menos 2 newtons. Quanto é que vai dar isso aqui? Tá? A força tensora antes de eletrizar o B é 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Depois que eu eletrizo o B é 6 vezes 10 a menos 2 newtons. De forma que a relação entre a tensão depois sobre a tensão antes vai dar quanto? Vai dar 3. Então isso implica o quê? Que T' é igual a 3T, ou seja, a força tensora depois de eletrizar a esfera B, né, é 3 vezes maior do que a força tensora antes. Então a resposta certa o que é? A força tensora após a eletrização da esfera B triplicará. Resposta letra B. Letra B. Beleza, pessoal?